assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só? O pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos. Trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total. Do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque. Tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo. O testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito.
No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada, e tentar cozinhar, e limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco. Um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo. Comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo. E ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma, nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram.
É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado está mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa: aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só, o pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos, trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total. Do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque. Tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo. O testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles?
um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente está falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada, e tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que está rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco, um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo. Comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo. E ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma. Nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas. Tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua.
E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado está mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só? O pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos, trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total, do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque, tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí,
Como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo: o testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada, e tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco, um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo: comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo, e ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma, nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento.
Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado, e do nada surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado tá mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só? O pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos, trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa.
E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali pra nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total. Do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque. Tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo. O testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam com motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada. E tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco. Um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo. Comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo. E ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma. Nem tudo é caos o tempo todo.
Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá para se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado está mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só, o pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos, trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa.
O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total. Do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque. Tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo. O testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada. E tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco. Um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas
e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo: comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo, e ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma, nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado tá mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa: aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só? O pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos, trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar, ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas. Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo,
com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total. Do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque. Tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo. O testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada, e tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre. Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado, 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco. Um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família,
tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo: comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo, e ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma, nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado tá mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa. Aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver. E estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. 3 irmãos mimados, riquinhos, que vivem numa mansão chique, cheios de empregados, mordomias, roupas de marca, carro caro. Tipo assim, eles nunca lavaram uma louça, nunca pegaram um ônibus, nunca nem pensaram em trabalhar. O pai deles, que é um cara super rico e dono de uma empresa gigante, faz tudo por eles. Mas aí, pá! A história vira de ponta cabeça. Do nada, o pai deles morre. E o pior, na frente deles. Tipo, eles estão lá numa reunião da empresa, achando que estão abafando, quando o pai tem um ataque e... fim. Só que como se isso já não fosse suficiente, vem o advogado da família com uma bomba. O testamento. E adivinha só? O pai não deixou nada para eles. Nada. Só dívidas, contas atrasadas e uma carta dizendo que eles têm que aprender a viver sozinhos. Trabalhar, pagar o próprio aluguel, fazer compras, cozinhar. Ou seja, virar gente de verdade. Aí começa o verdadeiro show. Os 4 irmãos, que nunca levantaram um dedo, têm que se mudar para uma casa caindo aos pedaços, sem água quente, sem empregada, sem luxo nenhum. Cada um tenta arrumar um jeito de ganhar dinheiro, mas claro, tudo dá errado. Um vai tentar ser modelo, outro tenta ser motorista, um pensa em vender coisas pela internet, e tem até quem tente ser chefe de cozinha, sem nem saber fritar um ovo. É hilário. Só que no meio dessa confusão toda, eles começam a se conhecer de verdade. Porque antes, cada um vivia no seu mundo, só curtindo a vida com o dinheiro do papai. Mas agora, sem grana, eles precisam se ajudar. Eles brigam, discutem, fazem besteira atrás de besteira, mas também aprendem a conviver, a pedir desculpas, a rir das próprias falhas.
Tipo irmãos de verdade, sabe? E tem uma parte muito legal. Eles começam a desconfiar que tem algo estranho nessa história do testamento. Tipo, será que o pai deles realmente faliu? Ou será que isso tudo foi um plano maluco para dar um susto neles e fazer eles crescerem? Então eles viram meio que detetives, tentando descobrir a verdade por trás de tudo isso, enquanto tentam se virar na vida nova. Imagina só você acordando numa casa que parece mais um castelo, com empregados para tudo. Alguém faz seu café da manhã, outro limpa seu quarto, outro ainda escolhe sua roupa e te leva onde você quiser num carrão importado. É assim que os 4 irmãos da história viviam. Mimados é pouco, viu? Eles eram mestres em não fazer nada. Trabalhar? Jamais. Cozinhar? Só se for para pedir delivery. Eles viviam no mundo deles, cheios de luxos e achando que a vida era só festa. O pai deles, Dom Manuel, era o chefe da família e dono de uma empresa gigante. Um cara sério, durão, mas que sempre mimou os filhos demais. Ele bancava tudo, deixava os filhos viverem numa bolha onde eles não precisavam nem pensar em responsabilidade. Eles achavam que iam viver daquele jeito para sempre. Só que, como a gente sabe, nada dura para sempre. Um dia, Dom Manuel chama os filhos para uma reunião na empresa. E já começa estranho, né? Porque eles nunca pisaram ali para nada sério. Os 4 vão, meio sem saber porquê, achando que era só mais uma conversa chata. Mas no meio da reunião, acontece o impensável. O pai deles morre ali mesmo, na frente de todo mundo. É um susto total, do nada. O cara desaba, tem um ataque e não volta mais. Os filhos ficam em choque, tipo, como assim? E agora o que vai acontecer com a gente? E aí, como se não bastasse a dor da perda, vem a parte que muda tudo, o testamento. Chega o advogado da família com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Ele chama os 4 e diz que tem umas notícias meio pesadas. Primeiro, ele solta a bomba. O pai deles não deixou herança. O que ele deixou foi um monte de contas, dívidas e problemas. A empresa que parecia gigante tá cheia de buraco financeiro. E os filhos, que achavam que iam herdar tudo, simplesmente não tem mais nada. A reação deles? Um misto de desespero e negação. Eles não conseguem acreditar. Como assim a gente tá falido? Isso deve ser um erro. Cadê o dinheiro? Só que o advogado mostra os papéis, as contas, as dívidas. Tudo ali, preto no branco. Não tem como negar. E aí vem a rasteira final. Eles têm que sair da mansão. Sim, aquela casa enorme com piscina, jardim, empregada e tudo mais. Agora vai ser vendida para pagar dívida. Eles ficam revoltados, choram, gritam, mas não tem jeito. No mesmo dia, já começam a empacotar as coisas. A cena da mudança é tipo um reality show do caos. Eles empacotando tudo sem saber para onde vão. Um tenta levar o videogame, o outro tá preocupado com as roupas de marca, outro quer levar o colchão caro. E o pior, eles vão morar numa casa velha caindo aos pedaços, num bairro comum, longe de tudo o que conheciam. Nada de luxo, nada de conforto. Agora é na raça. E aí começa o choque de realidade. O carro que usavam como motorista foi embora. Agora tem que pegar ônibus. Comida pronta? Esquece. Agora é ver o que tem na geladeira, quase nada. E tentar cozinhar. E limpar a casa. Eles nem sabiam por onde começar. É cena atrás de cena com eles se atrapalhando em tarefas simples. Um quase bota fogo na cozinha tentando fazer miojo. Outro tenta ligar a máquina de lavar e molha tudo. Parece comédia, mas é a realidade batendo na porta com força. E sabe o pior? Eles ainda não entenderam o que tá rolando. Acham que é temporário, que alguém vai aparecer para resolver tudo. Mas não. Aquilo é só o começo da nova vida deles. Uma vida sem o dinheiro do papai, sem mordomia, sem ajuda. Só eles. Um monte de problemas e uma casa caindo aos pedaços. E aí, meu amigo, é que a coisa começa a esquentar de verdade. Pois é, ali começa o verdadeiro desafio. Como é que se vive sem dinheiro, sem empregados, sem papai para resolver tudo? Eles não fazem ideia. E é aí que começa a palhaçada. Só que é a palhaçada mais divertida de assistir. Logo de cara, eles percebem que precisam de grana. Porque só o aluguel já é uma facada. Comida? Tem que comprar. Contas? Chegam toda semana. E, mano, ninguém ali sabe como se ganha dinheiro. Um deles, o mais sonhador, decide que vai ser modelo. Sou bonito, né? Deve ser fácil. Só que ele vai fazer o teste e... é um desastre.
Ele nem sabe posar, trava todo e ainda briga com o fotógrafo. Resultado: 0 contrato. Outro irmão acha que pode ser motorista de aplicativo. Até parece fácil, né? Mas ele não conhece as ruas, dirige mal e leva cada passageiro mais estranho que o outro. Uma senhora grita com ele, um cara tenta fumar dentro do carro, uma criança vomita no banco, um caos total. E para piorar, ele bate o carro. Tchau, aplicativo. A irmã, que se acha a mais chique da família, tenta abrir um canal de culinária. Só que ela não sabe cozinhar nada. Faz uma receita horrorosa, queima tudo, grava vídeo achando que tá arrasando e só leva dislike. Um dos vídeos até viraliza, mas pelas razões erradas. A galera ri da cara dela. E o mais novo tenta de tudo um pouco. Vender coisas usadas, dar aula de reforço, criar aplicativo. Tudo fracassa. Em vez de ganhar dinheiro, eles só acumulam frustração, dívidas e umas boas dores de cabeça. No meio disso tudo, a convivência vai ficando cada vez mais difícil. Eles brigam por tudo: comida, tarefas da casa, quem vai ao mercado, quem usou o último papel higiênico. Tem cena deles jogando água um no outro, um quebrando o celular do outro. Tretas de verdade. Porque, né? Agora eles têm que dividir tudo, e ninguém ali tá acostumado a ceder. Mas calma, nem tudo é caos o tempo todo. Com o tempo, e depois de muito tropeço, eles começam a aprender umas coisinhas, tipo como fazer arroz sem virar mingau, como dobrar roupa, como pagar conta no banco. Eles vão descobrindo que mesmo errando, dá pra se virar. Um ajuda o outro, mesmo reclamando. A casa continua um desastre, mas já não parece tão horrível como no começo. E aí tem um detalhe importante. Eles começam a desconfiar que tem coisa errada na história do testamento. Um deles encontra um papel esquisito, outro ouve uma conversa estranha do advogado. E do nada, surge a teoria. E se o papai não tiver falido coisa nenhuma? E se ele só fingiu tudo isso para dar um susto na gente? Pronto. Agora eles viram meio que detetives. Começam a investigar tudo. Papelada da empresa, documentos antigos, e-mails do pai, até o cachorro entra na missão. Eles ficam fuçando arquivos, invadem o escritório do advogado, seguem pessoas na rua. E tudo isso enquanto tentam não morrer de fome ou se matar entre si. No meio dessas investigações, eles vão descobrindo não só pistas sobre o pai, mas também sobre eles mesmos. Coisas que nunca souberam um do outro. Começam a lembrar da infância, de momentos que tinham esquecido. Descobrem que, apesar das brigas, são uma família de verdade. Meio maluca, mas ainda assim família. Tem uma cena linda onde eles sentam juntos, depois de uma confusão gigante, e ficam rindo das besteiras que fizeram. É aquele momento que você olha e pensa: ok, agora eles estão mudando de verdade. Claro que ainda tem confusão, erro, bagunça, mas agora já tem algo diferente no ar. Eles não são mais os riquinhos mimados do começo. Ainda não são adultos 100%, mas estão no caminho. O orgulho começa a dar lugar à parceria. A rivalidade começa a virar união. E enquanto isso, o mistério do pai só cresce. Será que ele armou tudo mesmo? Será que tem dinheiro escondido? Será que o advogado tá mentindo? A gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa: aqueles 4 irmãos estão aprendendo, na marra, a viver, e estão deixando de ser malcriados, no melhor sentido possível. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.